Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, ser recebida com tanto carinho, como um lar de esperança nos recebe. E sabemos que ela é um hospital de almas, mas também é uma universidade de iluminação pelo saber, para que os interessados no saber se libertem pelo reto viver. Porque o conhecimento nos liberta da ignorância e a vivência dele nos liberta do sofrimento. O tema de hoje é lei de compensação. Já ouviram falar? Segundo Emmanuel, é uma das realidades mais vivas que existem no universo. E essa lei, somente ela, pode calcular, por exemplo, o trabalho que essa casa faz. Porque faz por amor o que faz. A matemática do mundo não tem como calcular uma atitude que é feita por abnegação. Eu não faço por aplauso, nem por reconhecimento, não espero gratidão, recompensa de qualquer espécie. Porque para mim o maior de todos os tesouros é a consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Uma das lições de Jesus foi: amar os que nos amam, que recompensa teremos? Qual o esforço que a gente faz para amar quem nos quer bem? E outra, que para mim é uma das mais potentes terapêuticas que existe: ore pelos que vos perseguem e calunia. Você tem força para isso na hora da calúnia? Precisamos ter, né? E esse ainda é o mais fácil. Deseja o bem a quem te deseja o mal, ou faça o bem a quem te fizer o mal. Ame quem te odeia. Você consegue? As três são fáceis se entendermos. Porque para Amélia Rodrigues, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora. Então, qual o maior beneficiado com a oração? Para Joana de Ângeles, quem ora recebe os benefícios. Quem recebe a oração recebe apenas estímulos. Quando você deseja o bem a quem lhe deseja o mal, é você que está se imunizando. Porque todos os seres não são filhos de Deus. Uns estão mais primitivos ainda, outros já estão mais além. Mas se todos são filhos, por exemplo, alguém sabe da vida de Francisco de Assis, o que ele era antes de ser o Francisco de Assis que conhecemos? Eu já fui militar. Eu falo que nunca deixei de ser. E a gente só volta da guerra por dois motivos. Ou você foge, ou você mata o inimigo para poder viver. E ele voltou da guerra e não fugiu. Ele era beberrão, arruaceiro. Ele fazia chacota com mendigo em praça pública. Ele foi prostituto, ou seja, visitou esse universo. Mas quando ele volta da guerra, ele volta com um livrinho. A gente percebia que era um livrinho parecido com o Novo Testamento. De vez em quando ele abria e dava uma olhadinha, mesmo estando lá em formação, ouvindo o comandante falar alguma coisa, e depois acorda. Vocês lembram de algum momento que Jesus acusou ele do passado dele?
Eu nunca vi. Ele considerou o que ele fez dali para frente. Outro moço, chamado Santo Agostinho, ele quase enlouqueceu Santa Mônica. E até os 40 anos, mais ou menos, ele fez umas proezas bem cabeludas. Mas hoje é o que é. E já viu alguém condená-lo pelo passado ou valorizar o que ele faz no presente? Saulo perseguia, prendia e executava com crueldade, às vezes por esquartejamento, quem acreditava em Jesus. Depois acorda. Tem algum lugar Jesus condenando o seu passado ou valorizando o seu presente? Então, por isso, a lei de Deus está em nossa consciência. Então, se hoje escorregamos por algum motivo, a gente precisa reconhecer que não foi legal a atitude. Porque ter coragem de reconhecer o erro não é grande coisa. A coragem mesmo está em reparar o erro. Porque reconhecer que eu roubei você, moleza. Mas eu devolvi? Porque se eu tirar R$1.000 de você por um certo tempo, dependendo da sua habilidade, você poderia ter um império daqui a 50 anos, por exemplo. E eu não vou devolver só o R$1.000 ou os R$1.000 corrigido. Tudo que você ganharia com ele, esta lei de compensação nos convida. Se a gente não aceitar o convite, ela nos obriga mesmo a devolver até o último centavo. Uma das histórias, o moço era gerente da Caixa Econômica Federal. E a tia pediu a ele: não dá para você financiar uma casa? Eu não tenho onde morar. Ele resistiu um pouco, mas ficou como avalista. Ela pagou a primeira parcela, a segunda já foi meio sofrido, a terceira quase que não deu, da quarta para frente ela não conseguiu. Ele falou: ela me colocou meio reclamando, mas foi até o último pagamento. Aí ele lembrou que ele tinha roubado R$1 dela. E ele foi calcular R$1, porque é um contador, gerente da Caixa, e deu exatamente o valor de todas as parcelas, menos as que ela tinha pago. Então, a lei de Deus é perfeita. Eu fico imaginando uma lição como de Joana de Ângeles. À época, ela assinava como espírito amigo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo: dar-se-á àquele que tem. E ela narra que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Falei: é moleza mudar, porque eu vou fazer um esforço X, alguém vai enviar no mínimo 100 vezes mais a potência do que eu estou fazendo, ou até 1000 vezes, dependendo do meu desprendimento. Porque para Miramês, a fé na tarefa que eu estou realizando vai me permitir o desenvolvimento da autoconfiança, de eu confiar em mim também. Porque acreditar em Deus é fácil. Agora, viver o que determina a lei, que já não é tão simples. E ele fala também que o trabalho no bem gera serenidade. Quem não quer ser sereno? E o desprendimento com que você faz o trabalho gera amor. E antes do amor não existia nada para Joana de Ângeles, não existia a criação. O amor é a alma da vida, segundo Joana de Ângeles. Para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. E aí a gente diz, porque é fácil dizer eu amo você. Vocês já disseram para alguém?
Às vezes a gente fala até com a boca cheia, não fala? O que é amar? É fazer pelo outro o que cabe ao outro fazer? Porque para mim amar é libertar o outro. Se o outro está com fome, eu não vou negar um prato de comida. Mas eu preciso, em nome desse amor, ensiná-lo a ganhar o seu próprio pão. Vai que eu dou um prato de comida e na esquina seguinte eu sou atropelado. Ele vai continuar pedinte. Então, amar ainda é, se ele está sedento, eu ofereço um copo d'água, mas mostra onde está a fonte. Se ele está nu, eu posso até tirar parte da minha roupa, porque dá bem para tirar a camisa e ficar só de calça, né? E a gente divide, ele amarra na cintura a camisa, já dá para disfarçar um pouco. Mas ele precisa aprender a ganhar o próprio pano. Ele vem a essa casa, recebe o alívio, porque aqui vocês não curam ninguém, não é verdade? Quem cura é quem busca a cura. Eles auxiliam, às vezes tirando de quem adoeceu por não doar, porque as pessoas adoecem mais por não movimentar a própria energia. A pessoa sai levinha, né? Parece flutuando às vezes, né? Mas se não mudar, não sara. Porque Jesus foi muito claro. Pelo menos eu nunca encontrei. Se vocês encontrou em algum lugar, me avise. Ele nunca afirmou, eu curei você. Embora ele pudesse fazê-lo. Sempre a sua fé te curou. A fé para nós é conhecimento de causa. Por exemplo, e eu preciso abrir a tampa dessa garrafa para a água ser magnetizada? Preciso ou não? Porque eu já marquei atendimentos de cirurgias à distância, quando eu estava desenganado pela medicina acadêmica, eu não deixava a porta da minha casa aberta para os espíritos entrar. E a minha casa é feita de um tijolo, não é bloco não, é um tijolo lá que a gente chama tijolo deitado, que dá 20 centímetros de parede e eles nunca pediram para abrir a porta. Então, se eles atravessam a parede, será que não dá para pôr o meu remedinho aqui? Porque vai que eu deixo a aguinha lá aberta e cai um mosquitinho lá, um curioso lá. Então, isso é fé. Às vezes, fala, mas a gente está tomando a água, às vezes tem lugar que já põe no bebedouro direto, mas está no bebedouro, todo mundo está tirando a mesma, não é uma personalizada para cada um. Quem magnetiza a água é tu. A gente sensibiliza ela para ela te obedecer. Mas em meio segundo, quando você toca nela, você que conforma ela à sua necessidade. Agora, se duvidar, você desmancha até o que nós fizemos. Porque a função dos espíritos e até dos encarnados é sensibilizá-la de tal modo que ela vai obedecê-los quando vocês ingerirem. Na hora do passe, por exemplo, quem doa é quem está impondo as mãos? É o Marcelo impondo as mãos sobre você? Ou quem tem mais? A lei do passe está em Kardec, obras póstumas, fotografia e telegrafia do pensamento. A lei do passe doa quem tem mais. E de repente, quem está sentado tem muito mais de quem está em pé. E o que está em pé fala, mas isso é uma delícia aplicar passe. Fiquei muito melhor. Ficou assim, tirou dos outros que foram. Estava piorzinho. Porque tem até uma história que duas jovens senhoras adoravam aplicar passes em Chico Xavier. E ele se preparava com todo respeito, sentava a posição que elas pediam. E elas disseram que saíram flutuando após o passe. Eu falei, quem é que aplicou passe em quem? Né? Então, lei de compensação. Vocês comem de vez em quando? Uma vez por semana? Uma vez por mês? O alimento que fica no corpo é o que está no estômago. A maior quantidade absorvida, eu refaço a palavra,
É o que está no estômago depois que você engole ou durante a mastigação no que está na boca? Onde que o corpo extrai a maior quantidade de alimento? Durante a mastigação. Ela sabe. E se você olhar no alimento, será que não dá para comer com os olhos? Você sabe que é verdade. A física quântica prova isso hoje. Então eu vou no restaurante e eu como pelos olhos primeiro. Olho todo mundo. A hora que meu corpo já acalmou, eu não estou roubando nada de ninguém, porque cada um vai pôr no alimento o que ele atrair. Porque dependendo do alimento, a hora que cozinha um legume, não tem mais nada lá. Porque cenoura cozida aguenta 1h30. 1h30 não tem mais nada útil ao corpo. Se você não tiver condição de revitalizá-la, você vai comer algo que vai sobrecarregar o seu próprio corpo. Então, quando nós temos a consciência, antes ainda, eu comi com os olhos. Que tal agora sentar lá na mesa que você escolheu e visualizar o que você olhou? Aí você vai conseguir um tanto mais com a mente. Porque isso está no livro dos médiuns de Allan Kardec. Com a mente, com a força do meu pensamento e da minha vontade, eu crio átomos. E alimentos é feito de átomos. Eu transformo eles em alimentos e em medicamentos. Visualizei, mentalizei, nada aconteceu. Lei de compensação. E agora? Agora eu vou, pelo menos, respirar antes de tomar a água. O corpo se nutre em 70% do ar que respiramos. E se meu pensamento estiver negativo? Se eu estiver falando da vida alheia, como vai estar o ar que eu respiro? Vai estar asfixiante. Então a lei, a natureza me compensa. Quando eu penso em harmonia, estou em harmonia e penso, eu vou atrair milhares de vezes mais de acordo com a intenção que eu tenho. Porque esse ar que respiro vai passar pela minha aura. E se o ar alimenta o corpo em mais de 70%, e se eu der uma ajuda pensando bem, pensando na saúde, pensando na paz, no equilíbrio, muitas pessoas, e hoje, Dr. Jonas Moura de Araújo, de Teresina, Piauí, nós gravamos a live de quinta-feira agora, que vai ser com ele, para ser mais exato, da outra quinta. É da quinta agora, mesmo que vem. Então, ele falando da respiração na medicina, mostrando o que faz a respiração, ajudando na cura do paciente. E são técnicas milenares. Quer dizer, a gente não presta atenção no ar que respiramos. E nós temos ainda uma oportunidade de beber a água mastigando. Porque a maioria enche o estômago de água, não é? Isso não hidrata, isso sobrecarrega o corpo. Se você pegar uma esponja e colocar o copo inteiro na esponja, ela entra em cima e sai quase toda embaixo. Mas se você for colocando aos golinhos, aos pouquinhos, ela fica toda dentro da esponja. Eu consigo colocar um copo de água desse aqui, dependendo do tamanho da esponja, a água fica inteira lá dentro. Então, eu tomo um gole de água a cada 10 a 20 minutos. Mastigando. E você sabe por quê? O segredo da mastigação? Que tem mais de 35 milhões de pequenas glândulas na intimidade da boca. Quando a boca abre e fecha, as glândulas abrem e fecham. E a água tem uma força vital. Se não fosse verdade, o banho não me acalmava. O banho não me curava, porque eu já curei de várias coisas embaixo do chuveiro. Então, lei de compensação, a natureza, o que está na água, o que está em tudo, vai trazer um tanto mais para mim, de acordo com o respeito que eu tenho com as coisas e a consciência com que faço as coisas. Porque o nosso corpo, quase 2/3 é água. Numa criança chega a ser quase 90% água.
Mas se for isolar as nossas células, 92% delas é água. E o que mais fortalece os ossos? Água. Agora, qualquer água, porque se eu colocar uma frase num copo d'água, a frase muda a estrutura da água. Cientista Masaru Emoto provou isso. E se você for lá em casa, no meu filtro, que ele filtra, ele purifica, ele alcaliniza e ioniza e depois magnetiza com as frases. Amor, harmonia, saúde, paz, equilíbrio, é a água que eu tomo. E ainda converso com ela, falo o que eu quero, que eu preciso que ela faça. De vez em quando eu ainda dou uma incrementada, pego assim um copo pela metade, outro vazio. Quando o sol está nascendo, converso com Deus, com Cristo, os governadores do sistema solar que se reúnem no sol, e é dali que vem a vida, porque se o sol deixar de existir, ou simplesmente se ele parar por 1 hora, metade da terra queima e a outra congela, numa hora só. Uma torra, morre todo mundo, e do outro lado morre congelado. E conforme eu falo com eles, eu também tenho um sol dentro de mim, não tenho? O meu sol interior também vem, e eu vou trocando a água de copo em copo, e quando eu troco a água de copo, os raios solares enriquecem a minha água. A gente fala disso há mais de 10 anos, e agora que a ciência está falando da água solarizada, que você deixa lá a garrafa durante 5 horas. E aqui eu estou falando de uma água que você está solarizando. E em minutos. E o ar também vai enriquecendo e mantendo a sua água com os seus agentes de cura, de nutrição. Terminou o diálogo, toma apenas um pequeno gole, mastigando e mentalizando o que deseja. Depois coloca numa jarra. Eu tomo mais ou menos 1,5 litro de água por dia. Vocês tomam mais do que isso? Pode tomar até 2 litros, mas não é a quantidade, é como você toma. Eu não morri, porque até os 50 anos eu tomava 1 copo por dia, quase. Mas chegou um tempo que meus rins petrificaram, eu acho que fez um pouquinho de falta. Aí eu fui compensar a coisa. Eu tomava mais uns negocinhos que vem dentro da garrafa, tem uns moreninhos, uns laranjadinhos, né? E eu vivia mais com aquilo, aí petrificou os meus rins. Então eu deixei a moçada lá e comecei para cá. Então, quando a gente fala de lei de compensação, em qualquer coisa que iremos fazer, a natureza ajuda sim. Deus, com suas leis, vai nos ajudar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu transferir para Deus o que me cabe, filho de gato é o quê? Não é gatinho? Filho de peixe não é peixinho? Filho de Deus não é deusinho? Porque foi Jesus que disse, sois deuses. E ele disse que o reino dos céus está dentro de nós. Então, que força é essa que nós vamos colocar em ação? O Evangelho. E quando a gente não estuda, a gente pensa que o Evangelho é a Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses livros falam porque o Emmanuel mentiu para nós. Porque o Emmanuel fala que quando vamos estudar sobre o Evangelho do Cristo, não devemos esquecer que ele não está aqui nem acolá, mas é sim dentro de nós mesmos. No nosso próprio espírito, na nossa consciência, no nosso coração. Agora, como colocar o Evangelho em ação? A oração. Hora de ação. E quando ela coloca o Evangelho em ação, ele se transforma em bioenergia. A energia que gera a vida, que nutre a vida, que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. É o que chamamos de amor. Normalmente, nós gostamos de comer. Quem gosta de comer, levanta a mão. Quase todo mundo. Tem alguns ali que já vivem assim, só de luz. E quem ama, ou melhor, vou mudar. É isso mesmo. Quem ama cozinhar?
Isso, aí já foi bem menos, né? Porque uns cozinham meio obrigado, né? Aí não vale. Porque você vai colocar toda a sua má vontade, todo o seu azedume, e isso é comprovado em ciência. Então, se eu faço porque amo, durante a confecção eu já alimentei. Porque o melhor da festa está no contato com os alimentos, no aroma durante o cozimento, os elementos mais nobres. Por isso que normalmente o cozinheiro que ama o que faz, ele não consegue comer depois da refeição. Vocês podem me ofertar o que quiser depois da palestra, eu não consigo comer algo sólido, só se forçar a barra absurdamente, porque o que eu recebo durante não sobra espaço. Ontem eu tomei 2 copos de água, bem devagar, gastei quase meia hora para tomar 2 copos de água depois, mas sólido não deu, estava saturado, porque passa por mim o que vai chegar em vocês. Porque a mesma mediunidade de cura do seu Toninho que faz ali nas macas, a nossa faz aqui na palestra. Era lá, seu Toninho, eu comecei nas macas. Bezerra de Menezes mudou para a oratória. Então acontece a mesma coisa aqui, durante a palestra. Agora vai acontecer milagre? Não. Vai depender da frequência de cada um. Quando a gente fala frequência, a gente está falando de pensamento. E quando fala de pensamento e frequência, a gente está falando em caminhos, estradas. Eu escolhi pensar em tal coisa para que tal coisa chegue até a mim, ou que o meu pensamento vá até a fonte. E vibração é o que se transporta na frequência do pensamento. E vibração é o que chamamos de amor, se a vibração for nobre. Se não for, é o que a gente chama do contrário do amor. Não precisa chamar diretamente de ódio, mas é tudo que é filho do desequilíbrio. Pode ser a fofoca mata, não mata? Pode ser um pensamento. O pensamento é chamado de magia mental. O pensamento fere mais do que uma bala. Se eu pensar mal de você, se eu der um tiro em você, talvez fira menos. Porque enquanto eu estiver enviando o pensamento, é como se fosse uma metralhadora. Isso é Miramês que fala isso. Uma vez que eu disparei a palavra, ninguém muda mais a direção. Eu vou correr atrás do prejuízo que é a palavra, porque com a palavra eu posso acabar com a vida de alguém, difamando a pessoa, caluniando, mesmo fofocando e etc. E a responsabilidade é minha. Vamos supor que o Senhor esteja no Japão e eu estou fofocando sobre a sua vida para o seu João Galdino, que está ali. E o Senhor está no Japão. Daqui até no Japão eu vou desequilibrar tudo até chegar a você, ao Senhor. E eu sou responsável por tudo isso. Só que vai bater em você, se não está na frequência, volta para mim. Multiplicado com todo o desastre que eu fiz durante o percurso inteiro. E a gente tira as coisas do lugar que Deus coloca, está tudo em perfeita harmonia e equilíbrio, e depois a gente ora, faz até promessa. Eu já fiz. Faz oração ajoelhado no grão de milho. Vocês já fizeram? Eu já fiz. Aí querendo que Deus coloque no lugar o que nós tiramos. Será que dá certo? Pelo menos já tentei negociar com Nossa Senhora. Eu fazia artes marciais. Eu achava que ela ia fazer karatê também. Eu levei minha faixa preta. Falei, eu te dou minha faixa preta, você conserta meus joelhos. Eu fico com a sua faixa e não conserto os seus joelhos, porque continuou. Falou, não é ginástica física, não é para bater nos outros, isso você já fez. É fazer outra coisa, é a ginástica moral. Resistir à energia da calúnia. Vocês já foram caluniados? Se eu não sou o que o outro está falando, por que eu sofro? Silencia. Silencia e trabalha. Mostre na ação o que você é. Porque a própria lei de compensação encarrega de desmanchar tudo que tentam fazer sobre vocês. O mundo inteiro pode estar contra vocês, caluniando. E se vocês silenciar e trabalhar, a lei protege. Porque vocês estão fazendo bem
E eu nunca vi alguém atirar pedra em árvore que não tem frutos, só se for vândalo. Está mais ou menos claro até agora? Está muito confuso? É o tanto que a gente come que nutre o corpo ou como a gente está na hora da refeição? Então, onde está o meu pensamento? Eu estou ali inteiro? Porque o alimento vai trabalhar em meu favor de acordo com o meu estado de presença. E às vezes o corpo está ali e a cabeça está em outro lugar. Às vezes nós vemos crianças com celular à mesa. E onde estão os pais das crianças? E elas não têm consciência do que fazem. E será que os pais têm? Porque se soubesse o que faz a radiação de um celular próximo, menos de 8 metros da mesa de refeição, coloca os instrumentos de medição e principalmente se ele estiver na tomada, aumenta 10.000 vezes a mais a força magnética. Então, quando a gente tem consciência e vai para a refeição, já que eu comi, pelos olhos, pelo pensamento, fiz a respiração, tomei a água, mas às vezes ainda permanece um pouquinho de fome. Eu preciso saber o que eu quero, nutrir o meu corpo ou encher o estômago. Que se eu for perguntar para um amigo, eu pergunto, e aí, qual o prato que você mais gosta? Cheio. Ele fala assim. Ele não está nem aí se esse alimento junto com aquele vai virar veneno, porque vocês sabem disso. Pepino não se põe em tempero. E a maioria coloca sal em pepino. Pepino não se mistura com ninguém, ele não combina com ninguém. Quer comer ele junto com arroz e feijão, coma ele sozinho. E a maioria não sabe disso. O pepino regula a sua pressão em 30 dias, se você tomar o suco dele em jejum. O sumo dele ou comer ele cru, bem mastigado, mas ele tem que mastigar mesmo. Por isso, bater vai garantir mais a extração. E a gente às vezes não tem consciência, acha que é só comer, fica bonitinho, mistura um monte de coisa. E ainda mistura fruta junto com a salada, não mistura? Fruta não se come junto com salada. Fruta se resolve o processo digestório dela em meia hora, quando bem mastigada. E se ela ficar junto com determinados alimentos que vai gastar mais de 2 horas, ela apodrece antes, complica a vida dos demais e não se mistura fruta com a outra. Não faz a salada de fruta? Uma detona a outra. Ainda tem a coragem de colocar um suco de laranja que aí detona todo mundo. Porque a laranja evapora a sua vitamina C em meia hora, 75%. E costuma oxidar o restante e vai junto. Então, quer combinar para fazer uma salada de fruta e comer na hora? Põe mamão e maçã, por exemplo. A maçã não vai ser agredida, ou melhor, pelo mamão e às vezes até a banana, pode combinar os três. Ou melhor, não é mamão, não é maçã não, banana e mamão. A maçã, só de você cortar ela já está oxidando. Maçã é no dente mesmo, pega e não deu para escovar o dente, coma uma maçã. Quer melhorar a garganta? Coma uma maçã. Quer curar do câncer? Coma a semente mastigada. É mais potente do que a quimioterapia. A semente, mas a minha mente tem que estar onde eu estou. Só comer por comer não vai resolver nada. Eu posso fazer o chá de romã ou comer a semente da romã para ajudar a garganta, mas eu tenho que estar presente. Eu posso fazer um gargarejo e curar uma infecção de garganta num único gargarejo, com um pouquinho de vinagre e sal. O gargarejo. Eu faço uma única vez, isso fazia. Quando eu falava mal dos outros, a garganta infeccionava todo dia. Eu não sabia por quê.
Eu pensava que era o sol, eu saía no sol, voltava com a garganta inflamada. Eu fui ver que durante o percurso eu falava até do bisavô do fulano. Aí quando você educa a fala, porque todas as doenças da fala, numa simples infecção de garganta ao câncer, é pelas palavras mal colocadas. Que Eurípides Barçanufo fala as palavras mal ditas, ou ditas mal. E as palavras bem ditas cura a garganta. E ainda gera vida. Então, todas as vezes que você estiver num ambiente e alguém não fizer a sua parte para a higiene do ambiente, por exemplo, aqui nessa casa, chegou, está esperando o atendimento, se tiver alguma coisa fora do lugar, alguém esqueceu, jogou pegue, não deixa nem, faça de conta que ninguém está vendo ou faça de tudo para ninguém ver o que vocês estão fazendo. Isso se chama abnegação. Não interessa quem julgou, não vai chamar atenção nem coisa. A energia de fazer sem ninguém ver educa quem jogou o lixo no chão. Entrou num banheiro, deixe ele melhor do que achou. Não interessa se vocês vai sujar as mãos de passar um papel higiênico no vaso, lava, depois tem um sabonete, que lá não vai contaminar ninguém. Bactérias, vírus, micróbios, vermes não geram doenças. Isso desde a época de Kardec se sabia. O que gera doença é a mente desordenada, é o pensamento em desalinho, a emoção desgovernada. Eles já sabiam disso lá. Claude Bernard sabia disso e falava, é o ambiente que torna esses seres agressivos. Depois que eu descobri isso, nunca mais briguei com vírus. Com bactérias, nunca mais adoeci. E esse mês eu faço, mês que vem agora, julho, 27, 30 anos sem medicação de espécie alguma. Que meu alimento seja meu medicamento. Foi o que Hipócrates, o pai da medicina ocidental, disse-nos. E o pai da medicina oriental, Hermes Trismegistus, o pai da sabedoria, ele já falava, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E depois ele volta, um nome bonito, né? Ele volta e completa a frase, conhece a verdade, ela te liberta. Porque é o mesmo moço. Ele já veio mais de 70 vezes no planeta com nomes diferentes. Quem acredita que ele só veio uma vez, estude um pouquinho. E se duvidar, pergunte para ele. Ele está à disposição de cada um, não está? Ele não mora dentro da gente? Ou pergunte para os espíritos, né? Eu acho até interessante, vejo que às vezes a pessoa nos convida e pergunta para os espíritos. Devemos convidar? Eles aprovam. E depois os donos da casa se reúnem e desaprovam o que os espíritos aprovaram e desconvida. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Porque eles vão olhar as palestras e falar, se esse moço vir aqui, vai bagunçar o que a gente está fazendo. Porque a gente quer manter o outro na dependência. E aqui não quer manter ninguém na dependência. Vocês vêm aqui buscar o alívio das dores, mas eles colocam na mão de vocês como manter a cura que recebeu. Como ajudar os outros. Porque do contrário, quando lembramos de Jesus, num dado momento, ele saiu do meio da multidão chorando. Vocês lembram da cena? Ele falou, meu pai não me mandou aqui para remendar corpos. Ele me mandou aqui para curar almas. E eles estavam invertendo a tarefa dele. E a função da espiritualidade é aliviar as dores psíquicas, emocionais, morais. A da medicina acadêmica é aliviar até as dores físicas. E quando a medicina acadêmica não faz, a espiritual faz, principalmente para quem não pode pagar. Bezerra de Menezes, num determinado momento, não receitava remédio. Processaram o Chico algumas vezes, né? Mas e quando a pessoa não tinha o dinheiro para comprar o remédio? Quando o Chico tinha alguma coisa, ele dava, mas teve um caso lá que ele
não tinha o dinheiro. Ele falou, a única solução é você pegar a receita, divide ela em 30 cápsulas, divide ela em 30 pedacinhos, o papel estava limpinho. Falei, é energia pura que está na sua receita. Mas o outro moço, ele deu a receita e falou, Chico, mas esse moço não toma remédio. Se ele pôr a receita no bolso, ele sara. A energia estava na receita. E vocês sabem disso. Então, o energismo que está em cada pontinho dessa casa, desde quando vocês chegam a uns 2 quarteirões daqui, vocês já são recebidos com energia totalmente diferente, porque essa instituição tem mais de 50 mil metros quadrados. Aqui, mas logo acima aqui, tem os pisos superiores, que é muito mais amplo. Porque às vezes durante a visita física vocês são tratados aqui. Durante o sono físico eles levam vocês para o andar de cima. E o trabalho continua. E se a gente não tiver o cuidado de manter a sintonia, a frequência, fazendo alguma coisa sem esperar troca. Porque se eu esperar troca, eu estou sendo assalariado. Eu não tenho direito a nada a mais do que o que eu recebi. Se eu fiz para receber o aplauso, eu já recebi. Então não tem mais o que receber. Agora, se eu faço por amor, como ela falou, que ama cozinhar, porque é fácil fazer o que gosta. Agora eu quero ver gostar do que faço. Porque se eu gosto do que faço, eu faço tudo com o mesmo amor. Agora, se eu faço só o que gosto, quando eu vou cozinhar, vai ser um horror. Se eu for trocar um pneu de um carro, vai ser um horror. Eu sei dirigir. Por isso, o ideal é entender que a vida nos devolve não só pelo que estamos fazendo, de acordo com o que está na obra Respostas da Vida de André Luiz. Ela vai me devolver em como eu estou fazendo aquilo que faço. A consciência que eu tenho daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, esta garrafa foi direcionada a mim. A responsabilidade é minha de conduzir esta água daqui para frente. Ontem eu já trouxe minha garrafinha e você já sabe por que ela está ali. Se sobrar, eu encho a minha. Se sobrar alguma, se alguém quiser experimentar para ver o que tem aqui, aí eu deixo. Mas ontem já deu só para encher a minha, aí não sobrou para ninguém. Foi meio egoísta até, eu podia ter oferecido. Mas a responsabilidade direta é minha. E eu evito tomar a água durante a palestra, para não perturbar vocês. Eu teria obrigação moral de oferecer a vocês. Se você falar, eu estou com sede, eu vou levar a água para você. Mas eu interajo com a água e tiro a energia para que as minhas palavras não atropelem, a saliva não falta na boca. Isso você pode fazer e qualquer um pode fazer. Dependendo se você está numa situação que não deveria, naquele momento, naquele espaço, servir-se da água. E eu deveria tomar muita água durante a fala, porque eu estou num ciclo de palestra que eu vou terminar dia 6. Então vai ser muita tagarelagem até eu chegar no final. E já teve ciclo de palestra que eu vou fazer 4 eventos num dia. E aí às vezes eu peço licença para tomar água nesses intervalos. Então vamos num mecanismo bem simples, diante do que ela começou a expor, de buscar pelo pensamento antes com os olhos. Ontem eu deixei, porque tinha direito a perguntas no final, então eu vou deixando brechinhas, como se eu esquecesse, e fala e não fala. Eu falei que a mensagem de Jesus, ou a recomendação, não é vigiar e orar somente. Só tem um evangelista que é Marcos, no capítulo 13, no versículo 33. Olhai, eu olho. Pode ser a natureza, olhei, escolhi o que quero, agora vigie o que você selecionou para trazer para você.
Agora trabalhe para canalizar o que você olhou e vigiou. Porque só vai chegar até você se colocar a mão na massa. Agora não é porque escolheu, porque tem abundância, que escolheu já vem de grátis. Olha, agora, sintonizado com o que olhou, vigie a frequência que você elegeu, a intenção, e comece, coloque a mão na massa e a energia vai chegando de acordo com o propósito. Isso é tão nobre e tão sério que Joana de Ângeles, com essas palavras, desenhado um objetivo interior, de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja realizado. E eu desenhei, eu pensei, eu idealizei. É só isso? Não. E ela fala agora, ideias enobrecedoras. Eu estou idealizando alguma coisa, não estou? Planos de futuras ações benéficas. Fiz planos. E ela fala que essas ideias e esses planos, que depois, se eu tiver realmente fé e consciência, eu não vou descumprir. Ela fala que as ideias e planos carregam a energia que vai reorganizar os complexos campos celulares, vai harmonizá-los e aumentar a produtividade. E ela segue, o interessado deve visualizar-se saudável. A parte psíquica, emocional, física, moral e espiritual, você integralmente. Projetar-se no tempo em condições de equilíbrio, ou seja, ver-se daqui a pouco em perfeito equilíbrio. Ver-se recuperado. E aí o segredo para sarar. Agora se veja assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que você pretende concretizar. Porque se não colocarmos depois a mão na massa, o que vem, fala, e aí? Estamos aqui. Qual o trabalho? O que vamos ganhar trabalhando para você? Porque o alimento, um dia eu me peguei o alimento falando isso, hoje, de manhã, lá na Ivonete. Por isso que eu queria saber o nome do esposo, que eu não gravei, não gravo de primeira um nome. Você tem que me dizer 2 ou 3 vezes. Depois que grava também, vai embora. Aí ele colocou lá o melão, eu falei, o que você fez da semente e da casca? Ele falou, ainda está em cima da pia. Eu falei, o suco da semente com a casca tem 500% mais proteínas, mais energias do que a polpa. Que tal fazer o suco? Se fizer só da semente, faça um leite vegetal fantástico. Se você quiser fazer um bolo com leite vegetal. E eu tomei a minha parte, falei, se você quer um pouquinho, coloque um tanto de água a mais para você. E eu tomei e sobra no copo, não fica um resíduo no copo? E a moçada ficava olhando para mim, aquelas criaturinhas. Falei, e aí? Nós vamos ficar aqui? Eu tive que ir lá colocar água no copo, sacudir, pegar todos e trazer. Aí eu fui para casa, vim para cá em paz. Porque são vivos. E eu convidei, eu falei que eles tinham a potência mais do que a polpa. Não desprezei a polpa, comi parte da polpa que ele colocou. Pedi, no sentido de adoçar o suco, coloca um pedaço da polpa lá, que ajuda a adoçar, para não pôr açúcar. Mas o compromisso era com todos. E ele coou, não era nem para coar, porque eu tomo com a fibra e tudo. Mas aí assumiu o compromisso de pegar aquela fibra e colocar na plantinha que serve de adubo. Então isso se chama lei de compensação. Se eu respeito a vida, se eu respeito o tomate, se eu vou lá, compro, não falo mal da mãe, da avó, do horticultor, do agricultor, que às vezes a gente, que tomate feio, que coisa horrorosa. Você lembra de Chico comprando tomate? Não. Ele pegava um feinho, né, e um bonitinho. E o amigo falava, mas a gente vem mais cedo para a feira para a gente pegar os melhores, mas se nós não levarmos esse, quem vai levar?
E às vezes a gente pega lá, não está bonito, a gente joga com uma certa violência, machuca 3, 4. Se eu respeitar o tomate e souber trazê-lo para dentro, quando eu for lá buscar outro tomate, eu te garanto que vai ter uma infinidade de seres que vão entrar no seu tomate para vir para sua casa, em forma de energia. Se vocês puderem ver, quem tem evidência, registra isso. Porque no alimento entra e sai átomos, ou partículas ainda menores, que nós chamamos de elétrons e fótons, o tempo todo, num perpétuo dinamismo. Então, quando você respeita o alimento, ele vai vir cada vez mais enriquecido e vai alegrar-se todo o seu energismo em vir para a sua mesa, porque sabe que vai ser bem conduzido e após você ingerir, você não vai falar da vida alheia. Porque se falar, coitadinho do bichinho, virou, porque vai expulsá-los todos. Então, o bem de todos é o eterno princípio. André Luiz, Evolução em 2 Mundos. O bem supremo é a lei eterna, resposta da vida. Respirem com suavidade. Respirem. Mentalizem o quanto de paz, de serenidade, de equilíbrio, de saúde física, psíquica, emocional, moral e espiritual. Imagine esse hospital de almas, esse lar de esperanças, esta universidade de amor, carreando na direção de cada um conforme as ideias, os planos, conforme se pretende conduzir daqui para frente. Sabendo que Deus não pune, não castiga, não obriga, não proíbe, não impõe, só que Ele não perdoa e não dá prêmios. Ele não perdoa porque não se ofende e não dá prêmios porque Ele trabalha até hoje. O Cristo trabalha também e nos convida a ser seus imitadores, porque a lei determina que a cada um conforme as suas obras. Que a paz do Cristo, a paz de Deus, as energias benéficas dos benfeitores amigos, de todos os agentes da natureza, multiplique-se, fortaleça, pacifique, reconstrua os tecidos, renova de bons fluidos o universo psicobiofísico, moral e espiritual de cada ser onde quer que se encontre. E assim seja. Tudo bem? Doeu? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer até mais de uma. Se tudo é energia, por exemplo, a carne, quando um boi está no abate, ele sabendo que ele vai morrer, toda aquela tensão que ele espera a morte. Se tudo é energia, como é aquela carne que nós vamos receber ela como alimento? Vamos lá. Você está querendo me complicar, né? Mas vamos lá. Meio segundo eu altero a estrutura da água, não é verdade? Desculpa interromper. A ciência, certa vez, descobriu que essa energia está causando depressão nas pessoas que estão comendo esta carne. Então, esse surto de depressão, esse surto de... Não só a carne, claro, não é isso. Mas é uma porcentagem envolvida neste processo. Vamos lá. Eu tenho até hoje, porque antes de começar a escrever, os benfeitores amigos me convidou a assistir aulas e gravar. Eu gravei mais de 5.000 horas de documentários sobre a vida. Principalmente a evolução do alimento, a evolução do coração, a evolução da própria vida.
Então, os maus tratos vai gerar essa energia densa, causar sofrimento no animal, como é abatido, porque tem, você perguntou, por isso que eu falei que você ia me complicar, porque tem frigorífico que coloca lá uma caldeira de água quente, coloca um tobogã e joga o porquinho vivo. Isso. Vocês é que perguntaram, agora tem que aguentar. E eu não vou só até aí e paro. Então, vocês imaginam. Só que eu gravei a lida gentil com os animais. Desde quando o bezerrinho nasce, não se grita, não se bate, tudo o mais natural possível. O alimento é como o seu João Galdino faz no sítio, ele fala que é sítio, para mim é uma fazenda. Sítio lá em Minas Gerais é 4 alqueires, 5. Mas vamos mudar esse negócio, não vai ser sítio lá não, seu João. Então ele mudou toda a alimentação do gado. Então, a maior parte das doenças depressivas está na medicação que põe no sal do boi. É proposital para adoecer o fulano que vai comer a carne. Agora, se eu tenho consciência que eu mudo a estrutura de uma água em meio segundo, eu mudo da carne também. Porque esses bois que foram criados, engordados com elementos naturais, não com ureia, com hormônio, com tudo que vocês sabem, mas com alimentos naturais, quando vão embarcar, o João sabe, ele cria uma novia para o consumo e de vez em quando a gente divide e eu fico com a metade. Ela vai para próximo da casa dele 2 dias antes do caminhão chegar. E normalmente ela entra no caminhão sozinha. A carne é totalmente diferente, porque ela sabe que nós vamos transformar a carne dela em algo maior e o espírito vem conosco, é responsabilidade minha e dele. E o boizinho que foi transportado sem aquele ferrão, sem aquele choque, durante o transporte, chega no matadouro, recebe um banho, antes do abate recebe uma leitura do Evangelho, uma oração, eles abaixam a cabeça e se entregam ao holocausto. E a carne é totalmente diferente, aí não tem mais aquela carne vermelha, escura, aquela coisa, carne clarinha, suave, totalmente diferente. Então é como se cria. Tem um fazendeiro em Rio Grande do Norte, ele faliu 17 vezes. Ele queria que as búfalas fossem para a ordenha por amor. E elas vão. Ele não vai lá no pasto buscar as búfalas. Ela sabe que vai receber um banho, música clássica e tal. E o leite dela, ele é que vai processar, não vai passar para outro, processar e fazer outra coisa que não deveria. Galinha, ele tem 75 mil galinhas caipiras, soltas. De vez em quando, leva para dentro para comer um reforço com a ração, sem hormônios, e o ovo da galinha dele é 8 vezes mais potente do que o da galinha caipira, pelo amor com que ele trata os animais. O produto dele é totalmente diferente, o queijo lá da búfala, a mussarela, todo o produto diferente. Só que sofreu 17 falências, porque ninguém acreditava no propósito. Ele queria desse jeito, sem judiar do animal. Porque eu tenho um amigo, ele é palestrante. Para evitar alguma coisa, eu não vou falar o nome dele, só para o futuro se ele orientar, porque é sério que eu vou falar. Ele amava as vaquinhas leiteiras. Só que para chegar no grau de maestria que os laticínios exigem, tinha que dar o remédio X ou Y. A hora que chegou no grau de maestria, falou, isso não é mais leite. É antibiótico X, E não foi só isso. A hora que ele recebeu o prêmio lá do melhor leite da região, o caminhão vem buscar o leite e mistura o leite de primeira categoria junto com o outro de terceira do vizinho. Não desmerecendo o vizinho. Ele falou, o que eu estou fazendo? Ele vendeu a fazenda com a porteira fechada, como a gente fala lá em Goiás ou Minas Gerais. Está plantando soja. Ele não aguentou. Falou, o que vai fazer? O que adiantou
eu judiar das minhas vaquinhas, porque ele gostava dela, falava que eram as meninas dele. E elas atendiam pelo nome e tudo. Era ordenhada com todo amor, também ia, não precisava tocar. Aí ele não aguentou, falou, se levasse o leite deles separado, fizesse um produto diferente, depois de tanto sofrimento delas para chegar naquele... Mas não fez isso. Por isso, a gente tem que ter essa consciência, dependendo de onde vão comprar a carne, porque eu não compro carne em qualquer lugar, o meu corpo ainda necessita. Eu tentei ser vegana durante 6 anos, não consegui, porque você consegue equilibrar o seu corpo até 1 década, vai bem. Mas não mais do que isso. Que o corpo necessita. Ele necessita. O próprio Chico, visitado por doutora Marlene Nobre e Ana Jaici, as duas eram vegetarianas. E terminou a reunião, Emmanuel falou para a gente ir para a churrascaria. Elas quase desencarnaram, né? Elas falam isso. Ou melhor, um palestrante falou isso. Ele disse que o corpo de vocês está morrendo. E vocês precisam da proteína animal. Porque o único meio que eu conheço do animal evoluir de animal para humano é esse caminho, de ser alimento para o humano e avançar, como nós. Porque o vegetal não é vivo também? Ele também sente dor. Se vocês têm olhos de ver, pega uma peixeira e vai para cima de um tomate, sem pedir licença para você ver. Sai tudo na carreira. A maioria da proteína do tomate sai e não volta de acordo com a lâmina que você vai cortar sem pedir licença, sem avisar o que vai fazer. E o tomate libera o seu licopeno com um azeite de muito boa qualidade ou com uma mente bem treinada. Ou você cozinha. Em alta temperatura ele vai soltar o que ele tem para doar. E não adianta você misturar ele com a folha de alface e colocar o mesmo tempero, porque a folha é com um bom vinagre ou limão que ela vai soltar a clorofila. E eu solto com as minhas mãozinhas, eu vou quebrando um pedacinho e fazendo com... E ela libera o máximo, o extremo, quando você faz com a mão e com carinho. Uma folha de couve, por exemplo, se você rasgar ela com a mão é uma coisa, se você cortar e sem pedir licença é outra história. Por isso, a natureza, a vida nos compensa de acordo com a consciência que fazemos aquilo que estamos fazendo. Do contrário, a gente adoece e não sabe por quê. Fala, mas eu como de tudo. E às vezes estou anêmico. Quantas pessoas obesas estão anêmicas? Porque não é a quantidade que se come, é o que eu vou fazer com o alimento após eu comer, é uma das coisas que mais pesa. E agora, como eu vou receber? Como ele foi confeccionado? E se o cozinheiro estava de mau humor? Então eu preciso antes orar pelo cozinheiro, de preferência chamar. Quando eu vou ao restaurante, eu faço questão de chamar o cozinheiro e elogiar o cozinheiro. De preferência antes de você comer, ou antes de você economizar e encomendar o prato. Mas você desmancha todo o azedume se você agradecer e orar por ele, pelo dono do estabelecimento, e vai voltando até chegar à origem do alimento. Ou simplesmente fala, Deus abençoe todos os seres que contribuíram direto ou indiretamente para que esse alimento estivesse aqui. Não precisa nomear particularmente a cada um, mas lembre de todos. Vai ter outra coisa na sua mesa. Do contrário, você termina de comer a carne lá que o animal foi maltratado, você chega em casa violento, você não sabe por quê. O cara chega com a parte sexual parecendo um animal, dependendo de como e onde ele comeu a carne. Então, toda aquela energia instintiva, sem filtro, entra. Eu falo porque eu já passei por isso. Tudo bem? Namastê.
E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.